E como que você define uma meta de ações de determinada empresa na tua carteira pessoal? Na minha, o que que eu faço, né? O que a gente recomenda normalmente é a pessoa falar quanto que ela gostaria de ter de renda, né? E com base nisso fazer um cálculo em meta de número de ações. Como é que funciona isso? Vamos supor que você quer receber, sei lá, deixa eu ver aqui, 10 mil reais por mês, né? Isso vai dar aí 120 mil reais por ano, né? 120 mil reais por ano, se você pegar por exemplo, uma empresa X lá e você pega o número de ações, o dividendo por ação médio dela, né? E você divide, você vai saber quantas ações você vai precisar para obter os X reais que você precisa. Né? Então você pega lá, sei lá, tô vendo que eu preciso de 2 milhões de reais para aposentar com 10 mil, né? Onde o yield é de 6% ao ano. Beleza, mas eu pego lá esses 2 milhões que eu vou precisar no futuro para aposentar e divido pelo número, pelo dividendo médio por ação. Com base nisso eu tenho um número de ações que eu vou precisar para minha meta. Então, assim, não sei se ficou confuso. Deixa eu pensar Pra aqui. mim deu pra entender tranquilo. Basicamente, você não vai definir quanto patrimônio você tem que ter, sim o número de ações, no final das contas. Na verdade, você, com base no que você quer receber, você vai definir o número de ações. Sim. Mas você define com base no dividendo que a empresa paga. Você lembra que o dividendo é de acordo com o número de ações. Exato. É Então, pago nesses por 10 ações. mil, por exemplo, a gente pega uma empresa que paga R$1, então ele vai precisar de Exato. 120 mil ações. Exatamente. Então, por exemplo, se você vai precisar no ano para viver de 120 mil reais, né? Para eu obter 120 mil reais de dividendo e ela paga, por exemplo, sei lá, R$1 de dividendo, eu pego 120 mil, né? Divido por R$1, né? E aí eu vou obter o número de ações necessárias para que eu obtenha aqueles 120 mil no ano. Então você faz a conta inversa, entendeu? sim. Com base nisso você tem a meta em número de ações. É isso. Mas na tua carteira, como que você divide de cada empresa que você quer ter, né? Isso que é o ponto. Eu faço dessa forma. Mas é de acordo, por exemplo, tem a meta de ações pra cada empresa. Ah, entendi, mas tem alguma empresa que você quer ter muito mais na carteira e outra menos? Como funciona isso? Aí você pode colocar peso, né? Inicialmente você pega o valor que você vai precisar, né? E divide pelo número de empresas. Então você pega lá os X reais que você vai precisar, divide por tantas empresas que você pensa em ter em carteira, 5, 10, 3, o que for, e aí depois você divide pelos dividendos médios pagos pelas empresas nos últimos 6 anos, e aí você vai descobrir o número de ações que você vai precisar. Se você somar tudo, você vai chegar naquele montante total que era necessário. Agora, tem empresas que você tem mais familiaridade. Sei lá, Klabin. Klabin é uma empresa que eu queria ter mais do que as outras. Então eu aumento, eu ajusto o peso. Eu coloco um pouquinho mais de peso em Klabin, entendeu? Eu jogo o valor financeiro que eu preciso maior na Klabin. Entendi. Diminui de outra que você tem Exatamente. menos, que você acompanha menos, por É exemplo. isso. Basicamente é isso. E que patrimônio que você... Na questão de patrimônio, o que você vê, por exemplo, eu quero viver de renda, que dá pra gastar quanto por mês? 0,5, 0,4 através de ações? Nossa, sinceramente, eu nunca fiz esse cálculo, vou ser bem sincero. Viu? Que muita gente cai nesse conto de, por exemplo, eu tenho um patrimônio de 1 milhão, rende 10 mil por mês, só que você não pode gastar tudo porque você tem que reinvestir uma parte pra bater a inflação, então com certeza não dá pra ser, mas se a gente fala, dá pra ver com 0,5, 0,4. Não, eu não tenho esse cálculo, eu nunca fiz esse cálculo, não. E assim... Você já considera direto pelo número de ações. Sinceramente, o que eu vejo, eu posso falar com base no que eu tenho. Então, assim, todos nós, a gente vive hoje dividendos. A gente não precisa trabalhar, né? Os dividendos, eles cobrem as nossas despesas. Eu vejo, basicamente, quanto eu recebo de dividendo e gasto os dividendos baseado no que eu preciso. Se sobrou, eu mantenho. Mas como eu estou ativo no trabalho, né? Então eu também tenho um valor que eu recebo do trabalho. E aí eu aporto também. Mas, cara... É que, no final das contas, a pessoa que realmente foi atrás de investir vai ter um dividendo muito maior do que ela gastaria. Isso é natural. Por isso que essa conta, ela, na minha visão, ela não fecha muito, porque vai acontecer
em algum momento você vai atingir os seus dividendos. Né? E aí você vai tomar a decisão, você vai gastar tudo, não vai gastar tudo, você vai gastar mais, vai gastar menos, tipo assim, você vai gastar com base no que você está recebendo. Né? E assim, pode ser que tenha um dividendo extraordinário, e aí você pega esse excesso, reinveste. Né? Então, eu nunca fiz esse cálculo de quantos por cento. O meu cálculo sempre foi em cima do número de ações para você ter uma renda mínima, né, que você vive tranquilo com base no pagamento dessas empresas. Né? É sempre assim. E todo governo acaba acontecendo isso sobre ele falar da taxação de dividendos. O que você vê sobre isso? Eu acho que é difícil, eu acho que não passa. É por um chute, tá? Porque se a gente pegar o histórico de todo o governo ele consegue aprovar as grandes pautas no primeiro ano. No segundo ano em diante, cara, tudo fica muito mais complexo, sabe? Já não tem a mesma força. No terceiro ano, então, sem chance. Então, a gente já tá no segundo ano, já estamos chegando aí quase na metade do ano de novo. É sempre um burburinho e não aprovou. Assim, onde foi mais longe foi no governo Bolsonaro e não aprovou também, né? E, cara, eu acho muito difícil. No formato que tinha sido proposto, eu não sei se vocês chegaram a fazer um cálculo. Era realmente absurdo mesmo. Né? Mas assim, é porque a desculpa era que ia diminuir o imposto das empresas, né? E eu fiz cálculo de tudo com contribuição social, sabe? Com IR, realmente coloquei no papel. A conta não fechava. As empresas não estavam pagando menos. E nem igual, elas estavam pagando mais. Continuavam pagando mais. Então não faz sentido você gerar uma reforma que não traz um benefício né, para as empresas, pelo menos fica no 0 a 0, porque a desculpa de simplificar, né, ela não colou, não deu certo, né, houve uma reviravolta muito grande, muita gente reclamando e não passou. Agora a gente está num ponto que eu não vejo isso nem... Até agora eu não vi qualquer proposta, assim. Você vê algum burburinho, mas a proposta real do que vai acontecer eu não vi. E acho que tá difícil. Eu acho que cada vez perde força isso aí ao longo do tempo. Mas... se for aprovada, o que muda na estratégia? Muda uma coisa. Você só vai ter que trabalhar mais. Você vai demorar mais tempo para você conseguir atingir suas metas. Porque no final das contas, as empresas vão continuar pagando, são empresas de setores perenes que você vai investir e vai conseguir atingir sua liberdade financeira da mesma forma. Vão continuar pagando. Só que vai sair. Se ela pagava 1.000, ela vai pagar, sei lá, 950, 900. Então, consequentemente, você está recebendo mais, você vai ter que trabalhar mais. Mas vão continuar pagando. Acho que acaba sendo mais indignante é que durante toda a cadeia produtiva já tem muito imposto, aí eles querem cobrar agora na distribuição também. Pois é. Cara. E aí vem a desculpa, não, que todos os países já existe isso, é só o Brasil e acho que pouquíssimos que é isento, mas não faz sentido por conta disso, né? Seria tributar 2 vezes no final das contas. Bitributação total, né? Então, assim, que na minha visão é inconstitucional. Mas eu já cheguei à conclusão que a questão de ser inconstitucional ou não, hoje para esses governos, tanto faz, né? Os caras conseguem fazer tudo, o governo consegue burlar a lei, né? Você pega a própria lei das SAs, que na minha opinião é um absurdo. Né? Na lei das SAs você não podia colocar um cara que fosse partidário, né? Que tivesse algum vínculo com o partido. Né? Isso foi proibido, né? Isso veio lá do Temer, não sei se vocês sabem disso. Mas, e esse governo, por exemplo, os caras colocaram. E é engraçado que ninguém fala nada. Eu não vi uma pessoa falando alguma coisa que isso é ilegal. Que não podia, por exemplo, ter um mercadante no BNDES, não podia ter um Prats na Petrobras. Isso é ilegal, isso é contra a lei das SAs. Até onde eu sei, a lei não foi quebrada. Então como é que esses caras estão lá? Então assim... é difícil a gente falar hoje em dia o que é legal e o que não é, porque os caras fazem do jeito que eles querem e tá tudo certo, ninguém fala nada. O problema é que hoje em dia não pode nem falar muita coisa, senão já tem problema. Esse que acaba sendo um ponto difícil também. É isso aí. Sim. E agora é um tema mais polêmico, o que você vê sobre o Bitcoin? Olha, eu acho que é super bacana. Eu acho que é principalmente a tecnologia, né, blockchain, eu acho que é um negócio aí que veio para ficar. Cara, mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Eu não acho que é uma reserva de valor. Eu acho que muitas pessoas enxergam como reserva de valor. Eu não vejo isso. Eu acho que é uma coisa que existe um risco grande, porque se houver uma proibição, sei lá, o governo falar que não vai rolar mais, eu não sei.
O investimento a gente sempre tem que ser, ainda mais para quem já perdeu, igual eu falei no começo, eu sempre tento ser o mais conservador possível. Eu acho que você tem condições de estar na bolsa de valores de forma conservadora, né? E o Bitcoin, pro meu perfil, ele não dá, cara, não dá, porque assim, qualquer pergunta que eu faço, se o Bitcoin ele cair 50%, 80%, 90%, eu tenho coragem de colocar mais dinheiro? Eu não teria. Porque assim, eu não sei no que está lastreado, né? Então uma empresa, se a Klabin cai 50%, que a gente estava falando, eu sei o que a empresa tem. Eu fui lá, eu visitei, vi a floresta delas. Né? Agora o Bitcoin eu não sei. Então isso me deixa inseguro, mas é pro meu perfil, né? Então para mim não serve. Da mesma forma, se eu ganho 200% com o Bitcoin, 1000% com o Bitcoin, o que eu vou fazer exatamente? Eu vou vender o Bitcoin e vou investir no quê depois? Você tá entendendo? Você não tem muito... Você não tem uma continuidade, você tem que ter alguma ação. E na estratégia de vocês ainda, onde o Bitcoin não vai pagar dividendo ainda. O Bitcoin não paga dividendo, né? Então você não consegue manter o ativo, que é o que a gente estava falando do longo prazo, né? Pro resto da vida, se possível, né? Recebendo uma pequena parcela dos lucros em cima do risco que a gente assumiu para investir na empresa. No Bitcoin a gente não tem isso. Então eu acho que é complicado. Agora, se lá na frente tudo virar Bitcoin, virar uma outra moeda, eu não sei. Aí a gente vai receber os dividendos em Bitcoin, o que seja, né? Mas acredito que Bitcoin não vai ser não, vai ter que ser outra coisa. Que a própria tecnologia aqui do Bitcoin já é Drex, mais... né? Eu acho aqui, né? Aí é difícil já, o desse Drex aí já complica, né? Mas realmente acho que pro Bitcoin conseguir... Igual, tem gente que fala, né? Até quando o Baroni veio aqui, né, Matheus? Que tinha um cara que comentou no Instagram dele, não, que você fica investindo em empresa que paga dividendo, no futuro vai ser tudo Bitcoin. Aí eu pensei, mas as empresas vão deixar de existir por conta disso? Não faz sentido nenhum. Não, aí paga em Bitcoin, né? Paga em Bitcoin, mas eu acho que tá longe, assim, gente, disso ainda. Tá bem longe. Não vejo isso acontecendo tão rápido, não, e tem muitos obstáculos. Mas é legal, né? A gente ter opção e ter essa tecnologia, mas por enquanto a gente continua de forma conservadora nas empresas. O que eu vejo do Bitcoin, por exemplo, o ouro já é uma reserva de valor, já tá aí há há séculos, foi a primeira. Só que é aquilo, se der, sei lá, deu ruim na Venezuela, você consegue sair com ouro de lá físico? Não consegue. Agora com Bitcoin, por exemplo, você consegue sair com as palavras na tua cabeça, né? Então, isso que eu acho bastante interessante. E você tinha mas aí você tá traçando cenários de catástrofe, né? O cara sair fugido, não sei o quê. Não, mas aí vendo como somente uma reserva de valor. Não que eu acredite que isso vá acontecer, né? No final das contas. Mas realmente acho que é um ponto interessante que você comentou. Se você vê se o Bitcoin caindo 50%, 60%, 80%, você não... Talvez tivesse a convicção de estar comprando mais, né? E acho que isso é o mais importante para qualquer ativo. Eu não tenho, cara. Pode ser que dê certo e, assim, para mim são os dois pontos. Eu não vejo... Aliás, eu não vejo reserva de valor, eu não tenho coragem de comprar mais e não paga dividendo, né? Então, eu não tenho lastro. Para mim fica muito difícil. Mas beleza, quem quer investir, segue o jogo, o dinheiro é de cada um, faz o que mas quiser. eu vejo que comprar Bitcoin não é pra qualquer um mesmo, porque às vezes o cara entra agora, subiu pra caramba, subiu 200 e poucos %. Aí ele tá comprando no topo, vê caindo e vende tudo muitas vezes, então tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Acho que pro cara que vai comprar Bitcoin, ele tem que entender muito bem daquilo e realmente ver valor. Se o cara não entende ver valor, não faz sentido. É isso mesmo.